Olá, sejam bem-vindos ao nosso curso sobre conceitos básicos de RFD. Hoje daremos início a uma caminhada dos conceitos básicos dessa tecnologia tão difundida hoje em dia, como a identificação por radiofrequência. Vamos começar com um histórico sobre a identificação por radiofrequência e veremos nesse módulo, nessa aula, os componentes básicos para que a gente possa prover essa tecnologia. Então, a identificação por radiofrequência é uma tecnologia de identificação automática como código de barras, como a biometria, A questão é que a tecnologia RFD utiliza de radiofrequência, como o próprio nome já diz. Como se utiliza de radiofrequência, ela se destaca das outras tecnologias. Por quê? Porque não necessita de visada direta. Nós temos a capacidade de leitura de múltiplos objetos simultaneamente utilizando a tecnologia RFD. Por isso que ela sai na frente em relação a outras tecnologias já consolidadas para identificação de objetos. E também com isso a gente tem um crescimento do mercado, um crescimento da pesquisa sobre novas formas de como utilizar essa tecnologia de uma forma que seja menos onerosa e aí, finalmente, ela possa concorrer, isso falando questão de números de preço, concorrer com o código de barras, por exemplo. Aqui a gente tem a origem, Nesse slide a gente consegue ver a origem dos componentes da tecnologia RFD, Ela é uma tecnologia de auto-identificação de itens por meio de ondas eletromagnéticas no espectro de radiofrequência, Onde foi a origem do RFD? Onde se deu essa origem? Na Segunda Guerra Mundial, A tecnologia RFD foi utilizada por meio de radares, na verdade, foi provida a tecnologia por meio dos radares na Segunda Guerra Mundial com o intuito de detectar aeronaves amigas ou inimigas, Como nós temos aí essa figura, amigo ou inimigo. Então, com essa tecnologia do radar, que é uma identificação por radiofrequência, foi desenvolvida a partir daí para várias outras aplicações. Então, a origem se deu mesmo na Segunda Guerra Mundial com a necessidade dessa identificação de aeronaves amigas ou inimigas. Nós temos também a questão não só dos radares, A gente vai ver mais para frente que nós podemos utilizar a tecnologia RFD hoje em dia não só com sinal retroespalhado como o radar, Nós vamos mostrar aí que a gente tem a tecnologia a RFD com etiquetas ativas, passivas, semipassivas, certo? A ativa não necessariamente utiliza o mesmo princípio físico do radar. Isso são questões para os próximos capítulos aí, para as próximas aulas, certo? Então a gente tem aí um histórico, O primeiro trabalho científico publicado sobre a utilização da tecnologia RFD no domínio militar foi intitulado Communication by Means of Reflective Power e representou um marco na história da tecnologia. No início dos anos 70, Mário Cardulo obteve a primeira patente de uma etiqueta RFD e Charles Walton patenteou um transponder passivo que permite abrir a porta de um veículo sem necessidades de chave.
né? A gente vai ver aí que o transponder seria a etiqueta. A etiqueta também tem o nome de transponder. O transponder, como eu disse, pode ser passivo, ativo, então nós vamos ver essas categorias logo mais à frente. Ainda nos anos 70, o Laboratório Nacional de Los Alamos, nos Estados Unidos, desenvolveu um sistema para rastreamento de material nuclear e em meados dos anos 80, o mesmo laboratório desenvolveu etiquetas RFD passivas para rastreamento de bovinos. No próximo módulo, nós iremos ver aplicações da tecnologia RFD, onde faremos uma explanação, né, ainda mais detalhada sobre rastreamento de bovinos, etc. Então, já nos anos 80, já foram desenvolvidas etiquetas para esse tipo de aplicação na agricultura, na pecuária. Ainda em 1999, né, houve um grande salto da tecnologia RFD, o HF, né, com a fundação do Auto ID Center no Massachusetts Institute of Technology, culminando no EPC Global, primeiro padrão para a tecnologia RFD em 1999 e a ratificação do padrão EPC Global GIN 2 em 2004. Atualmente, os maiores fornecedores de tecnologia RFD, incluindo Motorola, Impinj, Alien, ThinkMagic, são aderentes ao padrão EPC Global Class 1 Generation 2, ok? Então daí, né, depois de ter feito essa explanação rápida do histórico, nós iremos explanar o início de tudo, né? Como o princípio do radar. Vamos explanar o princípio do radar, porque o radar foi o início de toda a aplicação, né, de todas as aplicações que vieram por conseguinte. Então, nós temos aí o que a gente chama de técnica por retroespalhamento, tá? Então, uma forma simples de se entender a técnica no contexto do curso sobre conceitos RFD está sendo mostrada aí na figura 1, né, um esquema de sinalização por retroespalhamento. Sabendo que, como nós estamos falando, né, de uma tecnologia por radiofrequência, qual o dispositivo, né, que iremos utilizar como irradiador dessas ondas eletromagnéticas? As antenas. Então, teremos uma antena no leitor e uma antena na etiqueta, certo? Então, aqui nós temos um exemplo, né, bem básico do esquema de sinalização por retroespalhamento, onde nós temos uma corrente na antena de transmissão. Essa corrente aqui induz uma diferença de potencial nos terminais da antena, né, de modo que essa antena irá transmitir um sinal, uma onda eletromagnética, a partir dessa corrente induzida nos terminais da antena. Essa onda que foi produzida pela antena de transmissão, né, nós chamamos aqui de onda irradiada, será recebida pela antena de recepção. Da mesma forma, essa antena de recepção irá converter a energia irradiada, a onda irradiada, em sinal elétrico ou em corrente elétrica, né? Então, isso aqui seria essa corrente de recepção, já é a corrente induzida, né, nos terminais da antena de recepção por meio da onda irradiada que foi recebida por essa antena, né? E aí vem esse sinal que foi recebido pela antena de recepção,
ele pode ser reirradiado de volta, né, para a antena de transmissão. Né? Como? Se nós tivermos a menor carga possível, ou seja, uma carga de curto-circuito, né, essa antena irá novamente retornar e induzir, essa antena não, desculpa. Se nós tivermos uma carga de curto-circuito, que é a menor carga possível, nós iremos induzir uma corrente na antena de recepção que irá, né, induzir uma tensão, uma onda irradiada de volta. A gente vai ter uma corrente de recepção, irá induzir uma tensão nos terminais dessa antena de recepção, gerando assim uma onda que a gente chama retroespalhada de volta. E essa onda retroespalhada vai ser recebida de volta pelo sinal, pela antena de transmissão. Da mesma forma, nós temos, quando a gente tem uma carga muito alta, ou seja, a maior carga possível ligada à antena de recepção, que seria a carga de circuito aberto. Então, nós temos, nesse caso, né, um circuito aberto, não é um curto-circuito como a anterior. A gente tem um circuito aberto e aí a gente vai ter um pequeno fluxo de corrente na antena de recepção, que não irá induzir uma onda refletida ou ainda uma onda refletida muito desprezível para a antena de recepção do leitor. Então, esse seria o esquema básico de sinalização por retroespalhamento. Aqui nós temos na figura mostrando, né, um sistema de comunicação por retroespalhamento ou backscatter, utilizando um transistor como chave. Então, se o transistor estiver ativo, ele vai funcionar como um curto-circuito. E aí, a onda incidente, né, que veio lá do leitor, a onda incidente na antena da tag ou do transceiver, a gente vai ver, né, essas nomenclaturas de uma forma mais detalhada, nós vamos ter uma corrente suficiente para induzir uma onda refletida, né? Já se o transistor não estiver ativo, estiver off, certo? O transistor estiver off, nós não vamos ter sinal induzido na antena do receptor e, consequentemente, não teremos um sinal praticamente desprezível lá no leitor. Então, com isso, essa corrente induzida no leitor, né, vai ser o quê? Modulada pelo transistor na etiqueta. É o transistor que está ligado diretamente à etiqueta. Então, na figura 3, nós temos aí o ambiente realista, né? Esse ambiente, ele cria muitas ondas refletidas a partir da etiqueta procurada. Então, como a gente viu, né, o sinal transmitido pelo leitor, né, chega a outros materiais, várias ondas incidem em outros materiais, assim como incidem também na tag, né? E esses outros materiais, bem como a tag, irão refletir esse sinal. Nós teremos um sinal total recebido no leitor e esse sinal será depois tratado de forma a obter a informação desejada, que é a identificação da etiqueta.
Então, aqui nós temos o sistema básico, a representação do sistema básico de rádio por retroespalhamento, né? Nós temos uma tag passiva, nós iremos ver logo adiante, né? Essa questão de tag passiva, semipassiva, ativa, as classificações da tag. Nós temos uma tag e nós temos um leitor. Esse leitor irá possuir uma unidade de transmissão e uma antena de transmissão, assim como uma antena de recepção. Esse leitor estará toda hora se comunicando, enviando o sinal, né, de modo a identificar onde está a tag. Essa tag, por sua vez, irá receber o sinal transmitido pelo leitor, né, processá-lo, codificá-lo e enviá-lo novamente, retransmitir esse sinal, né? Então, por isso que é um sinal retroespalhado, que por sua vez será recebido pela antena de recepção do leitor. Ok? Então, esse é o sistema básico de rádio por retroespalhamento. Esse é o sistema mais utilizado dentro da tecnologia RFD, o sistema de retroespalhamento, e nós veremos também que muito utilizado é o sistema onde nós temos antenas ativas, né? Antenas passivas e antenas ativas que trabalham com o sinal transmitido, sinal irradiado. Enquanto que nós veremos que teremos antenas, etiquetas passivas que trabalham com um sinal acoplado. Então, veremos mais à frente. Aqui a gente tem o que a gente chama de espectro eletromagnético. Nós estamos trabalhando com a faixa de radiofrequência. Então, se a gente está trabalhando com a faixa de radiofrequência, iremos trabalhar entre a faixa de 3 kHz a 300 GHz. Vejam aqui que nós temos um espectro eletromagnético todo dividido. Nós vamos trabalhar com o espectro de rádio, né? O espectro eletromagnético da faixa de radiofrequência. Esse espectro vai de 3 kHz a 300 GHz. Dentro dessa faixa é que iremos trabalhar com nossas etiquetas. As etiquetas possuem faixas específicas, certo? Possuem frequências específicas para a operação, que veremos mais adiante. Aqui nós temos os componentes básicos, né? A informação sobre a identificação de uma etiqueta só se torna útil se puder ser tratada. Então, nós temos aí a etiqueta, as antenas, a antena da etiqueta e a antena do leitor. E acoplado a esse leitor, a gente tem o que a gente chama de middleware. Middleware, né? O que seria o middleware? Seria essa conexão, esses softwares que fazem essa ponte entre essas tecnologias, onde nós iremos tratar a informação obtida pelo leitor, né? Então, depois que esse leitor, que chega a informação no leitor, né, proveniente da etiqueta, nós iremos fornecer, né, essa informação por meio de uma rede para um computador, e ligado a esse computador nós teremos uma base de dados, né? Então, nossas informações serão tratadas, nossos dados serão tratados por meio do middleware, ok? Aqui nós temos a classificação que eu falei anteriormente: passiva, semipassiva e ativa, etiquetas passivas, semipassivas e ativas.
Então, ó, a etiqueta passiva, né? A etiqueta que nós temos aí, leitor e etiqueta. O sinal é transmitido pelo leitor e retroespalhado pela etiqueta. Essa etiqueta não possui bateria. Toda a energia que chega a essa etiqueta é a energia proveniente do leitor, né? Essa energia é recebida pela antena de recepção da etiqueta, né? Esse sinal vai gerar uma corrente induzida, que por sua vez nós teremos a geração do sinal retroespalhado. Esse sinal retroespalhado chega ao leitor, né, por meio da tecnologia que vimos agora há pouco, retroespalhamento. Enviamos um sinal para a etiqueta retroespalhou esse sinal já codificado, esse sinal já modulado para o leitor. Nós temos a etiqueta semi-passiva, que no caso nós vamos ter uma energia de transmissão do leitor para a etiqueta, porém, além dessa energia recebida pelo leitor, ela vai ter o quê? Uma bateria. Essa bateria irá simplesmente alimentar os componentes da etiqueta, mas não fará parte do sinal que será retroespalhado pelo leitor. Esse sinal retroespalhado ainda será proveniente da energia recebida pela etiqueta do leitor. Então, a energia para alimentar os circuitos internos da etiqueta é proveniente da bateria, porém um sinal retroespalhado ainda é proveniente da energia recebida do leitor. As etiquetas ativas, né? Nós temos um leitor enviando um sinal transmitido, né? Essa etiqueta recebe o sinal do leitor e vai enviar um sinal de identificação. Essa etiqueta vai possuir uma bateria. Essa bateria vai fornecer tanto alimentação para os componentes da etiqueta, como também para a transmissão do sinal emitido para o leitor. Então, essa seria a grande diferença das etiquetas passivas, semipassivas e ativas. Aqui nós temos, finalmente, dentro daquele espectro eletromagnético que foi visto, nós temos o quê? As faixas de frequências que podemos utilizar na tecnologia RFD, né? Nós podemos usar acoplamento, seja ele capacitivo ou indutivo, ou nós podemos utilizar sinal irradiado por retroespalhamento ou uma comunicação assistida por bateria quando possuímos etiquetas ativas. Aqui nós temos as etiquetas passivas de baixa frequência, low frequency, e high frequency, mais passivas, né, para uma frequência de 135 kHz, no caso da LF, e 13,56 MHz para o caso da HF, nós temos uma comunicação por meio de acoplamento magnético, com as antenas do leitor. Nós podemos ter um acoplamento capacitivo, no caso da etiqueta LF passiva. Isso me dá um alcance de leitura de apenas 15 centímetros. E eu posso ter também um acoplamento indutivo entre a antena do leitor e a minha etiqueta, e isso me dá um alcance de leitura de até 1,5 metros, ok?
Temos também as etiquetas UHF passivas. Essas trabalham na faixa de 860 a 960 MHz ou na faixa de 2,45 GHz. Bastante utilizadas essas etiquetas UHF passivas. Nós temos aí, no caso, a comunicação não é feita por acoplamento, mas por irradiação, né? Nós temos um alcance de até 10 metros. Lembrando que, por ser passiva, nós utilizamos a técnica de retroespalhamento, né? A etiqueta recebe o sinal do leitor e retroespalha esse sinal codificado já, né? Ou ainda modulado para que o leitor possa identificar a etiqueta. E possui aí um alcance de leitura de até 10 metros. No caso das etiquetas UHF ativas, né, nós trabalhamos com duas faixas de frequência, 433 MHz e 5,8 GHz. Aí nós temos uma comunicação assistida por bateria, são as antenas, né, dessa etiqueta são etiquetas ativas, são antenas que irão receber a energia proveniente de baterias, né? E aí elas irão emitir o sinal para o leitor, um sinal transmitido e não um sinal retroespalhado. Esse alcance já é bem maior, chega a quilômetros, ok? Finalmente, o que é que a gente tem aí? Nós temos as fotos das etiquetas RFD, né? As etiquetas passivas, semipassivas e ativas, com chip e sem chip. Com chip, nós temos toda a informação contida nesse chip. Toda a identificação da etiqueta RFD está contida nesse chip. Enquanto que as etiquetas sem chip, elas como não possuem chip, né, já está dizendo, elas precisam utilizar de outra tecnologia para imprimir essa informação, essa identificação na etiqueta. E qual seria, então, a técnica utilizada? Né? Assinatura espectral. Nós fazemos uma assinatura espectral do sinal. E aí a gente consegue imprimir a informação, a identificação da antena nessa assinatura espectral e retroespalhar ou ainda transmitir esse sinal de volta para o leitor com essa assinatura espectral. No terceiro módulo do curso, nós iremos ver essa questão de etiquetas sem chip. E aí iremos entender como imprimir essa informação nessas etiquetas sem chip, essa informação dessas etiquetas que não possuem, né, o chip e precisam guardar a identificação. Né? Então, utilizamos de ressoadores de micro-ondas que irão imprimir no espectro eletromagnético informação. Isso aí será bem explicado no terceiro módulo, ok? Aí nós temos também componentes, né? Dentro ainda dos componentes da tecnologia RFD, o leitor RFD. Então, nós temos leitores fixos e leitores portáteis, ok? Lembrando que esses leitores, ao estarem em um ambiente, eles conseguem detectar a etiqueta RFD sem ser preciso que uma visada direta com a etiqueta, certo? Isso quer dizer, isso traz muitas vantagens, né? Por exemplo, em relação ao código de barras. Num supermercado, para que
um produto possa ser identificado, um produto com código de barras, ele precisa entrar em visada direta com o leitor do código de barras. No caso de leitores RFD, isso não é necessário. Isso é uma grande vantagem. Imagine, como exemplo ainda, tomando o exemplo do supermercado, vários produtos dentro de um carrinho de supermercado, e nós teremos a possibilidade de passar com esse carrinho e o leitor identificar todos os produtos, processar aquela informação e fornecer já o valor total da compra, né? O quanto isso irá diminuir as filas nos supermercados. Então, essa é uma grande vantagem dos leitores RFD, não necessitar de visada direta para detecção de etiquetas, né, que estão presentes naquele ambiente, dentro daquele alcance de leitura que é possível para aquelas determinadas etiquetas. O middleware. O middleware, como a gente disse, ele é a ponte, né, entre os componentes da tecnologia RFD. Ele é responsável por tratar a grande quantidade de dados brutos provenientes das etiquetas e transformá-los em informação útil, né? Essa informação é recebida pelo leitor, mas ela precisa ser tratada, decodificada, para que se transforme em informação útil ao usuário. E aí é onde entra a importância do middleware. Aqui nós temos, dentre ainda explicando os componentes da tecnologia RFD, nós temos os princípios de funcionamento, o princípio de funcionamento da tecnologia. Aí a gente vem aí com as regiões de campo eletromagnético existentes, onde esses componentes estão imersos. Esse é um princípio importante para que a gente entenda como essa tecnologia funciona. Então, voltando-se ao leitor RFD, lembrando que a gente mostrou agora há pouco que o leitor possui antenas. Antena para transmitir, antena para receber. Essas antenas ou irradiadores possuem regiões de campo eletromagnético no espaço livre. Nós costumamos dividir essas regiões, né? Elas são chamadas de região de campo próximo reativo, região de campo próximo irradiado e região de campo distante, né? A região de campo próximo reativo, nós temos as ondas ainda desacoplando da antena. Ainda não foram completamente jogadas no espaço livre, ainda estão acopladas à antena. Na região de campo próximo irradiado, finalmente nós temos as antenas se propagando no espaço livre, as antenas viajantes se propagando no espaço livre. Porém, há uma diferença entre essas ondas irradiadas do campo próximo e essas ondas irradiadas já na região de campo distante. Porque essas ondas na região de campo distante é o que chamamos de ondas planas. O que seriam ondas planas? Então, nos remetendo ainda à teoria eletromagnética das ondas, né? Nós sabemos que onda plana é aquela onda onde nós temos o campo elétrico perpendicular ao campo magnético. Essas ondas obedecem às equações de Maxwell para campos variantes no tempo. No caso das ondas na região de campo próximo irradiado, nós não temos ondas planas, né? O campo elétrico não está perpendicular ao campo magnético,
Logo, elas não obedecem às equações de Maxwell. Portanto, para que se possa fazer vários cálculos e previsões de potência, faz-se necessário que as etiquetas estejam na região de campo distante das antenas do leitor. Então, aqui nós temos a figura de duas etiquetas de campos próximos. Ok, elas estão em campos próximos, elas não, sabendo que não dá para fazer alguns cálculos, por quê? Porque as ondas que atingem essas etiquetas não são ondas planas. Mas então, como identificar onde se inicia a região de campo distante, onde temos o início de ondas finalmente planas? Aqui a gente tem essa fórmula 2D ao quadrado sobre lambda. A partir dessa fórmula, nós conseguimos determinar a partir de quando as ondas planas começam, a partir de quando nós temos a região de campo distante. Sabendo que D é a maior dimensão da antena e lambda é o comprimento de onda, né, da antena, da frequência dessa antena. Digamos que ela trata de um comprimento de onda de 3 metros, certo? Aquela antena está emitindo um sinal com determinada frequência e quando a gente calcula o comprimento de onda, lembrando que o comprimento de onda é calculado C sobre F, onde C é a velocidade da luz, 3 vezes 10 à oitava metros por segundo, e F será a frequência da sua antena, né, em hertz. Então, você calcula o lambda, digamos que o seu lambda, o seu comprimento de onda, seja de 3 metros, aí você vai jogar esses 3 metros onde? Nessa fórmula 2D, digamos que a maior dimensão da antena seja de 2 centímetros, né? Aí você vai usar aí 0,2 ao quadrado, né? Porque tem que estar em metro, dividido por 3 metros. Finalmente você vai conseguir 2D ao quadrado sobre lambda, vai conseguir determinar onde começa a sua região de campo distante. Ok? Então, aqui nós temos, ainda dentro dos componentes da tecnologia RFD, nós temos como se dá, como é a comunicação entre leitor e etiqueta UHF passiva. Nesse caso, a etiqueta, né, ela está trabalhando com sinal irradiado e está na região de campo distante da antena desse leitor RFD. Esse leitor vai enviar um sinal de onda contínua que será captado pela antena da etiqueta, induzindo uma tensão nos seus terminais, que alimentará o chip da etiqueta, caso essa energia seja suficiente. O chip pode alternar entre duas impedâncias diferentes de forma a modificar o RCS da etiqueta. Mais à frente a gente vai explicar bem o que seria esse parâmetro físico RCS da etiqueta, né? Esse parâmetro que permite identificar o quão detectável é a minha etiqueta. E por conseguinte, a informação retroespalhada de volta à antena do leitor, né? Essa informação retroespalhada de volta à antena do leitor já vai estar o quê? Modulada pela minha etiqueta. Então, com essa energia retroespalhada modulada, o meu leitor finalmente
vai identificar qual etiqueta foi detectável, foi detectada, ok? Dentre ainda os princípios físicos, né, que norteiam a nossa tecnologia RFD, nós temos a equação de Friis. Não temos como deixar de falar da equação de Friis aqui, quando a gente está falando dos conceitos fundamentais, os princípios básicos dessa tecnologia por radiofrequência. Por quê? Porque a partir da equação de Friis, nós conseguimos determinar o quê? A partir da equação de Friis, nós conseguimos determinar qual a potência que chegará à minha etiqueta. E isso é importante. Essa potência, ela é regulamentada. As potências máximas são regulamentadas, né, pelos órgãos internacionais e os órgãos reguladores de cada país, certo? E é preciso que a gente possa prever qual é a potência máxima que eu posso receber na minha etiqueta. Então, a gente tem a potência efetiva de radiação, né? A potência de radiação efetiva, que a gente chama isotrópica, que seria de uma antena isotrópica. O que seria uma antena isotrópica? Uma antena que irradia para todas as direções. Então, essa potência será dada por potência de transmissão vezes o ganho da transmissão. Potência da antena transmissora vezes o ganho dessa antena transmissora, né? No caso da potência efetiva irradiada proveniente de um dipolo de meia onda, né? Nós simplesmente não colocamos EIRP, mas sim apenas ERP. Lembrando que esse I é de isotrópica, antena isotrópica. Aqui seria o que? A figura que representa uma antena dipolo de meio comprimento de onda, né? E aqui está representando o que? O ganho dessa antena. Como eu disse, essas potências máximas autorizadas são determinadas de acordo com o país, as regiões, né? São determinadas. Por exemplo, nos Estados Unidos, nós temos, né, essa potência aí máxima autorizada de 4 watts para a faixa de frequência de 902 a 928 MHz. Já na Europa, nós temos uma potência de, no máximo, 2 watts, quando a gente tem o caso de uma potência irradiada isotrópica efetiva, ou seja, de uma antena isotrópica, ou ainda 3,82 watts, quando a gente tem, no caso da antena irradiada isotrópica, ou 2 watts no caso da antena de polo de meio comprimento de onda, né? Isso seria 2 watts para o dipolo de meio comprimento de onda e 3,82 para a antena isotrópica. Isso para uma faixa de frequência de 865 a 868 MHz. Finalmente, a gente tem o que? A equação de Friis, né? A equação de Friis que me fornece finalmente a potência que chega à minha etiqueta. Então, aqui eu preciso de quê? Do ganho da antena da etiqueta, né? Essa aqui seria a potência que foi transmitida, que é regulamentada, né? O lambda, o que seria o lambda? O comprimento de onda do sinal que está sendo transmitido, e R seria a distância entre o leitor e a etiqueta, ok? Veja aqui uma fórmula para se obter o R, que depende do que a gente chama de coeficiente de transmissão. Esse coeficiente de transmissão, ele pode ser calculado a partir da impedância do chip,
né, que é representado por ZC, e a impedância da antena ZA. Ok? Então, a partir dessa equação aqui, da equação de Fries, eu consigo determinar a potência que chega à minha etiqueta. Essa determinação de potência é muito importante no meu projeto de sistemas RFD, né? Até por conta do alcance. Qual é o alcance máximo da minha etiqueta? Qual a potência que vai chegar à minha etiqueta? É uma potência desprezível ou não? É uma potência que pode ser, é um sinal que dá para ser recebido, codificado e retroespalhado ou retransmitido para o meu leitor. Então, alguns detalhes do projeto nós precisamos sim dessa equação de Fries. Por isso que é importante trazê-la aqui quando estamos falando dos princípios básicos de funcionamento dessa tecnologia. Mais informações, tá? Quem quiser se aprofundar um pouco mais e entender sobre equações de Fries, ela pode ser encontradas facilmente em qualquer livro sobre a teoria de antenas e propagação de ondas. Qualquer livro vai nos trazer a equação de Fries e como utilizá-la. Ela pode ser utilizada em qualquer tipo de radiador. E finalmente, né, que nós falamos agora há pouco da seção transversal radar, é físico, né? É um princípio que a gente utiliza muito, né? É um parâmetro físico que a gente utiliza muito, o STR, né? A seção transversal radar. Por quê? Porque ela mensura o quanto um objeto pode ser detectável pelo radar. Digamos, isso aí ela vai interferir bastante. O material, a estrutura, o comprimento de onda, a polarização do objeto, né? Polarização, se está na vertical, se está na horizontal. Tudo isso vai influenciar diretamente na seção transversal radar do meu objeto. Por que é interessante falar nisso? Porque com a seção transversal radar do objeto, que no meu caso, o objeto a ser detectado, o alvo é a etiqueta RFD, então eu consigo mensurar qual etiqueta é mais detectável do que a outra. Então nós temos aí, né, inicialmente aqui a densidade de fluxo, a densidade de fluxo ou a densidade de potência incidente, né, que é dada por metro quadrado. Esse aqui na teoria eletromagnética também, quem já estudou essa teoria, é chamado também de vetor de point. Então, quando eu multiplico, né, a área do alvo pela densidade de potência, eu vou ter o quê? Quando eu multiplico a potência total que é capturada pelo meu alvo, que no meu caso vai ser a etiqueta. E aí também eu posso calcular finalmente, né? Já que eu tenho a potência total capturada e eu tenho a área, né? A área de eco, né? A área de eco da minha etiqueta, eu posso calcular o quê? A densidade de potência que foi reirradiada, ou seja, a minha seção transversal radar, ok? Então esse é um conceito muito importante, não pode deixar de ser visto. Mais informações sobre esse conceito de seção transversal radar pode ser encontrado também em livros sobre teoria de antenas, né?
sobre teoria de radares, e é um dos princípios físicos no qual a tecnologia RFD se baseia, ok? Então, eu agradeço muito a atenção de todos nessa primeira parte, nessa parte dos conceitos fundamentais, conceitos básicos para o entendimento da tecnologia RFD, e nos encontramos no próximo módulo falando das aplicações em RFD que serão e que já são utilizadas e serão cada vez mais utilizadas em IoT, né, na internet das coisas. Então, essa parte tão interessante também das aplicações será vista no próximo módulo. Até mais!